Estamos de volta, pessoal, para começar o nosso primeiro painel, nossa primeira mesa dessa noite recheada. Como a Roberta falou na abertura, é a nossa noite com mais atrações, é a última noite do seminário. E vamos começar aí com um tema absolutamente fundamental para a nossa sociedade, que é a luta antirracista. A gente tem esse primeiro painel para discutir o verdadeiro papel da filantropia e cultura de doação, né, para poder impulsionar a luta antirracista. E eu queria trazer para a tela as nossas convidadas. Então, vamos lá para eu poder apresentar elas para todo mundo. Sejam bem-vindas. Olá, tudo bom, meninas? Bem-vindas ao Seminário do Ar. Olá, Rodrigo. Muito obrigada pelo Estão me convite de ouvindo estar bem? aqui. Oi, Selma. Oi, Maria Silvia. Tudo certo? Eu vou apresentar as nossas convidadas para o nosso público, para a nossa audiência. Nós temos aqui a Patrícia Lobacaro, que é CEO da Mobilize Global, super parceira da MOL, super parceira do Movimento por uma Cultura de Doação. Bem-vinda, Pati. Nós temos também a Selma Moreira, que é diretora executiva do Fundo Baobá. Bem-vinda, Selma, à nossa conversa. Prazer ter você aqui. E temos também a Maria Silvia de Oliveira, que é presidenta do GLEDES, Instituto da Mulher Negra. Temos alguém que caiu. Ah, a Maria Silvia caiu, né? Bom, já vou então avisar o nosso público. A Maria Silvia está com alguns probleminhas de conexão. Então, a gente vai começar o painel com a Pati e com a Selma. E à medida que a Maria Silvia tenha lá, enfim, restabeleça a conexão dela, ela entra aqui para a nossa discussão, tá certo? Bom, esse é um painel que a gente vai fazer também num formato um pouco diferente do que a gente tem feito. É o primeiro painel que a gente convidou uma pessoa para mediar, que é justamente a Pati, que está, enfim, muito engajada e envolvida, né, com o tema da luta antirracista, especialmente depois da morte do George Floyd nos Estados Unidos. A Pati mora, inclusive, nos Estados Unidos, então a Pati vai ser a nossa grande mediadora desse painel. Ela estava contando para a gente que estava muito entusiasmada, né, empolgada de poder, enfim, conduzir essa conversa hoje. Então, eu vou passar a palavra para a Pati. E, meninas, eu volto mais para o final do painel aqui para poder, enfim, fazer o fechamento, conduzir uma dinâmica final, tá certo? Então, boa sorte. Lembrando que, como eu falei, a ideia, Silvia, apareça aí ao longo da mesa, porque a gente está, enfim, tentando ajustar a conexão dela lá, tá bom? Boa sorte, meninas. Nos vemos já já. Obrigada, Rodrigo. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada ao Instituto MOL e ao Movimento Bem Maior pelo convite. Selma, uma grande honra estar aqui conversando com você. Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia, estou falando de Nova York. Fui presidente da Brasil Foundation, uma fundação internacional que capta recursos internacionalmente, mas bastante nos Estados Unidos, para projetos no Brasil, onde a gente financiou mais de 600 organizações no Brasil inteiro. Então, minha relação com o terceiro setor é uma trajetória de 20 anos. E estando aqui nos Estados Unidos, né, um pouco do que eu vou trazer aqui para esse importante debate é um pouco do que está acontecendo nos Estados Unidos em termos da filantropia para a promoção da equidade racial e fazer um contraponto também com o Brasil. Vou trazer alguns dados aqui. Após o episódio do George Floyd, eu estava inclusive fazendo uma pesquisa para esse painel, eu achava que eram 6 bilhões de dólares doados, mas fazendo a pesquisa essa semana, os dados atualizados são que mais de 10 bilhões de dólares foram doados. O episódio de George Floyd teve uma enorme repercussão no mundo corporativo, na esfera das fundações, entre grandes filântropos, também uma grande repercussão de solidariedade de pequenos negócios, de pequenos empreendedores e de pequenos doadores. Então, eu queria perguntar, falar um pouco para a Selma, o Fundo Baobá é o primeiro e maior fundo do Brasil, fundado exclusivamente para a promoção da equidade racial no Brasil. O Fundo Baobá vai completar 10 anos no ano que vem, faz um trabalho importantíssimo. Selma, eu queria perguntar para você, primeiro, um pouco do contexto do George Floyd, né? A repercussão foi mundial do episódio, inclusive no Brasil. Como é que você
percebe esse momento e, de modo geral, essa reação que a gente teve aqui do setor filantrópico e desse aumento enorme de doações para a equidade racial nos Estados Unidos, o que está acontecendo no Brasil em contraponto, né, nesse momento histórico tão importante? Oi, Paty, boa tarde. Muito bom estar aqui dialogando com você. Quero também agradecer aí os organizadores do evento. Super importante, né, falar sobre equidade racial, falar sobre doação para equidade racial e essa troca, né, como a relação com os Estados Unidos, acho que você vai trazer bastante, né, desse lugar, e para a gente é super importante essa conexão e entender essas diferenças, né, que são gigantes. Oi, Maria Silvia, bom te ver, bom que você conseguiu. Olá, Thelma, tudo bem? Patrícia, boa tarde. Bem-vinda, Maria Silvia. Obrigada por estarem aqui. Eu perguntei para a Selma um pouco desse contexto do George Floyd, e quero perguntar também para você, Maria Silvia, nos Estados Unidos, mais recursos foram doados nos 2 meses após a morte do George Floyd para a equidade racial do que nos 12 anos anteriores. E já são mais de 10 bilhões de dólares doados somente nos Estados Unidos. Então, foi o que eu contextualizei, assim, de reação do setor filantrópico, todas as esferas, corporativa, individual, de grandes doadores, do pequeno doador, do pequeno empreendedor e das fundações. Então, Selma, por favor. Tá joia. Bom, Patrícia, eu quero só começar situando um pouquinho, né, do que é o Fundo Baobá, que é um fundo para a promoção da equidade racial, que foi criado em 2011 por intermédio de uma fundação americana, a Fundação Kellogg, e justamente porque a Fundação Kellogg tinha nitidez da necessidade de investimentos dirigidos para a equidade racial internacionalmente, eles fizeram essa mesma avaliação no Brasil, local onde eles investiam já há mais de 70 anos, e perceberam que fazer o investimento combate à desigualdade não era suficiente para garantir o processo de desenvolvimento e inclusão da população negra. Então, nesse momento, se criou o Baobá a partir de um mecanismo que foi costurado com ativistas do movimento negro, acadêmicos e pessoas antirracistas no terceiro setor. Então, essa junção foi que deu a possibilidade de criar o Fundo Baobá, que é o único fundo exclusivamente focado na promoção da equidade racial para a população negra. E acho que é legal a forma com que você contextualiza, que eu quero fazer um contraponto do lado de cá, né? Quando você fala dos investimentos nos Estados Unidos nesse momento de George Floyd, o Baobá nasceu em 2011, né? A gente vai celebrar aí, está indo para o nosso 10º ano, no próximo ano, mas a gente nasceu em 2011 com o desejo de constituir um fundo patrimonial, de captar recursos para o desenvolvimento da nossa pauta, né, para o desenvolvimento da causa da equidade racial e de todos os desafios mesmo que estão colocados, eles ainda estão colocados, no que diz respeito a captar para a equidade racial. Quão difícil é mover a regra que diz respeito à doação para essa temática. Então, hoje, no Brasil, a gente consegue talvez mobilizar mais recursos para temas do que para causas. Então, a gente vai para o tema da educação, a gente vai para o tema da infância, enfim, para diversos temas que são super fundamentais para a nossa sociedade, mas quando a gente olha a causa da equidade racial, que é uma causa que dita, né, o modelo de operação, de estrutura da nossa sociedade, dado, né, que o racismo ele está impregnado na nossa forma de constituição de sociedade, e, por consequência, na forma de organização das instituições, das relações com as pessoas, mas também com as instituições, né? Então, a gente fala muito do racismo ser institucionalizado. E, por consequência de tudo isso, se implica na disponibilidade de recursos para as organizações que trabalham com essa temática, na disponibilidade de recursos para as organizações do movimento negro. Então, o Baobá nasce com o desejo de construir um fundo patrimonial. E eu acho que isso é muito marcante, porque a gente nasce ainda sem fundo, mas com uma promessa de um match, né, de um fundo de contrapartida da Fundação Kellogg, de até 25 milhões de dólares. Isso lá em 2011. Quando a gente chega em 2016, 5 anos depois de uma causa que está
nítido para quase todo mundo que é uma causa óbvia, urgente, né? Falar do racismo, investir para a promoção da equidade racial e combate ao racismo no Brasil, e a gente tinha conseguido constituir um endowment de 2 milhões de dólares. Então, 5 anos, 2 milhões de dólares, né? Acho que isso fala muito da velocidade e do ritmo. E aí, correndo, né, até o momento presente, a gente alcançou aí mais um pouquinho, a gente em 2 dígitos, a gente está em 10 agora, que foi, acho que o resultado dos últimos 3 anos, captação e também de uma mudança de modelo de match da Fundação Kellogg. Hoje, para cada R$1 arrecadado aqui no Brasil, a Kellogg coloca outros 3 no nosso fundo patrimonial. Então, isso fez com que alavancasse mais rápido, né, a constituição desse endowment. Mas quando a gente olha para esse ano, né, o volume de captação, o ritmo de captação, eu diria, eu costumo falar isso, que houve uma turbulência, uma tempestade nos Estados Unidos e aqui passou uma brisa leve. E eu acho de verdade que é uma brisa leve, assim. A gente percebe um ou outro ator que está a fim de disponibilizar o espaço para o diálogo, então a gente consegue conversar, então acho que já tem mais espaço para conversa, mas até que essa conversa ela se efetive num compromisso, numa doação para causa, entendendo que as organizações que estão no campo, as organizações do movimento negro, têm condição total de falar onde o recurso precisa ser destinado. Eu acho que hoje tem uma conexão do, eu quero destinar, mas assim, quero que seja equidade racial, mas pode ser esse aqui, que é o meu tema, do meu jeito, da minha forma. Então, por mais que a gente tenha muito desejo de encontrar as convergências, porque eu acho que é fundamental, né? Se trata de construir convergência, mas às vezes é quase um desvio. Então, quando é quase, não dá. Não dá porque a gente não vai sair da nossa missão. Então, eu acho que o diálogo também é como é que a gente escuta o campo, né? Das organizações que estão no combate ao racismo, e sendo uma organização filantrópica, uma empresa, um doador que quer assumir essa postura de combate ao racismo, que quer assumir uma postura antirracista efetiva, também dá um espaço para escuta, um espaço para uma construção que considere também a nossa expertise, né? A nossa aqui de 10 anos, a do Gueledés de mais de 30. Então, acho que a gente tem organizações aí no campo que podem contribuir nesse sentido, e eu acho que é uma troca, mas efetivamente, o volume de crescimento não foi expressivo das organizações, porque os recursos pensados para a causa não tem esse direcionamento. Assim, a gente acha que dialogou ainda muito sobre pandemia esse ano, que é óbvio, evidente, não há que se falar da falta de necessidade, era super necessário, mas acho que essa mosquinha que tocou o empresariado internacional ainda nem nas organizações que têm subsidiária aqui no Brasil, reverberou o mesmo tipo de reação. Maria Silvia, gente, Gueledés existe há 32 anos, é uma grande potência de comunicação. Eu estava até tive a oportunidade de conversar com a Sueli Carneiro ontem, rapidamente. Ela falou que vocês têm 1 milhão de usuários únicos por mês. Né? É uma grande potência há 32 anos promovendo equidade racial e de gênero no Brasil, uma organização importantíssima. Eu fiz uma pergunta para a Sueli com relação a doações de grandes doadores. Prática, eu fiquei assim, triste de escutar a resposta, né? Eu falei para ela assim, após o George Floyd, de doações de grandes filântropos americanos, eu tenho até aqui a lista de alguns, né? Mackenzie Scott, que é a esposa, ex-mulher do Jeff Bezos, doou mais de 500 milhões. O CEO da Netflix doou 120 milhões de dólares. O fundador do Twitter já doou 33 milhões, mas vai doar mais. E muitos outros filântropos doando quantidades expressivas. Eu perguntei para Maria Silva, para a Sueli ontem, sobre grandes filântropos que doam para o Gueledés. Maria Silva, você pode contar um pouco para quem está nos assistindo do que é o Gueledés e também contextualizar um pouco de que tipos de apoio que vocês têm tido e recebido nos últimos anos, em termos de doadores individuais e
e como que a gente pode melhorar isso, porque eu acho que a gente tem que melhorar muito, né? Bom, o Guelé-10 é uma organização... Boa tarde, né, a todas as pessoas que nos assistem. Eu estou aqui na tela já há algum tempo, eu acho que eu já conversei com todo mundo. Boa tarde a todas, todos e todes. Obrigada à Fundação Almol pelo convite. O Guelé-10 Instituto da Mulher Negra é uma organização feminista negra, fundada em abril de 1988 por um grupo de mulheres negras insatisfeitas, não é, com as respostas do movimento feminista e do movimento negro para as questões específicas, né, que são pertinentes à vida, né, à existência das negras. Nós começamos esse trabalho, eu ainda não estava lá, mas o Guelé-10 começa esse trabalho estruturando um programa de direitos humanos, não é? E a novidade, né, no cenário naquele momento era tratar a questão racial como uma temática de direitos humanos, porque a gente ainda tem dificuldade, passados 32 anos, nós ainda temos essa dificuldade de que as pessoas enxerguem a questão racial como uma temática de direitos humanos, né? Então, a gente estruturou esse programa de direitos humanos para debater as várias formas de discriminação contra a população negra, né, de uma forma geral, para tratar das formas de discriminação de gênero de mulheres, né, e também, e aí, essa intersecção entre gênero e raça, né? E a missão institucional do Guelé-10 é exatamente promover e valorizar as mulheres negras na sociedade brasileira. Então, esta a atuação de Guelé-10. Nesses 32 anos, nós buscamos aí sedimentar essa discussão sobre a questão racial na sociedade brasileira, né? Essa trajetória de 32 anos, o Guelé-10 esteve envolvido, né, envolvida em muitas das políticas públicas que foram adotadas pelo Estado brasileiro. E a gente pode pensar que as políticas públicas, na verdade, são reivindicações dos movimentos sociais, né? E o movimento negro está nesse contexto. E aí a gente pode exemplificar o processo constituinte, onde a população, a militância negra, né, teve uma forte atuação e conseguiu aí a inclusão de temas bastante importantes para a população negra da Constituição Federal. Sobre a questão dos financiamentos, né, a Selma já deu um panorama aqui, porque, como ela já citou, temos muitas dificuldades para doações para causas, né? Como elas vão mais para temas, então, educação, ela já falou, a questão ambiental, né? Mas a causa negra, a questão racial, ainda não desperta, vamos dizer assim, o interesse de doação necessária para que a gente possa implementar, né, esses programas, esses projetos, né, a forma como nós entendemos que deve ser implementado, e a Selma explicou isso aqui na fala dela, né? Nós não temos doadores individuais, até onde eu sei, e aí eu vou devendo sobre essa questão, porque essas questões financeiras e administrativas, né, nós temos uma equipe específica para... O que eu sei que nós temos são doações de instituições, de fundações, né? A gente também tem uma grande dificuldade, e exatamente sobre isso que você falou, Patrícia, dos valores a serem doados. Você citou aí valores que, para nós, são astronômicos de doação, em razão do que aconteceu
lá nos Estados Unidos, com o George Floyd, né? Você, salvo engano, você citou aí cifras de 120 milhões de dólares, coisas desse tipo, não é? E a gente não tem esse... não trabalha com essas cifras. Né? Eu não sei nem falar sobre isso, que a gente não trabalha com essas cifras. Eu perguntei para a Sueli, ela me contou que... Não, a Sueli me contou que demorou quase 30 anos por um grande filântropo, no caso, Walter Salles, família Moreira Salles, para ir dialogar com vocês e fazer uma doação através da fundação deles, e mais recentemente um diálogo com a NECA Setúbal, mas quando eu escuto isso, existem grandes filântropos doando para causas, a causa do combate ao racismo é uma causa urgente, e eu acho que eu perguntei para a Selma também, em termos de filantropia individual, quem são os grandes financiadores na pessoa física do Baobá? Está muito atrás do que devia ser. Então eu falo, né, eu perguntei para a Sueli, eu vou estar mediando esse painel amanhã, né? Qual deveria ser o meu lugar de fala? Ela falou, Patrícia, fale para os seus pares. Então eu vou aqui falar para os meus pares, para todos os colegas influentes no setor filantrópico, para aqueles que estão construindo o campo, para o movimento por uma cultura de doação. Nós não fizemos o suficiente, nós não estamos fazendo o suficiente. Eu estou falando isso em primeira pessoa do plural. Eu acho que nós todos, profissionais do campo, temos uma responsabilidade quanto a isso. Realmente, assim, o contraste das doações que a gente vê nos Estados Unidos, ele não está acontecendo no Brasil na mesma proporção, mas é nem perto de estar na mesma proporção. E é triste, e eu acho que a gente precisa fazer melhor. Selma, eu queria conversar com vocês um pouco sobre o papel das empresas. Né? Nos Estados Unidos, a gente teve uma repercussão também corporativa muito grande, então empresas estão sendo cobradas por mais transparência, por reportar dados de diversidade, tanto quanto em relação às práticas internas das empresas, grandes doações feitas também, né, da ordem de bilhões, por bancos, empresas do setor de tecnologia, assim, doações muito robustas. Queria perguntar para você sobre a repercussão no mundo corporativo do George Floyd, mas também queria puxar um pouco da questão do Rafa Freitas. O que vocês têm percebido no Brasil nesse ano de 2020 em termos de diálogo com empresas, de apoios corporativos? Como é que você está percebendo isso nesse momento, Selma? E também, qual deveria ser o papel das empresas, né? Para vocês duas, a mesma pergunta. Qual é o papel das empresas no combate ao racismo? Né? O que as empresas deveriam estar fazendo e não estão? Né? Vocês podem contar um pouco para a gente sobre isso. Tá bom. Acho o seguinte, né? Assim, o mundo privado é responsável por mover, em grande parte, da mobilidade da roda, né? Então, é responsável por produzir economia, por produzir empregos, por trabalhar nas articulações com o poder público. Então, dado, né, a situação do racismo no Brasil, uma sociedade que é composta por 56% da população que se autodeclara negra, e as evidências que a gente tem, né, matemática mesmo, onde estão as pessoas negras? Nas empresas, o que tem acontecido que as pessoas às vezes não conseguem chegar para alcançar os espaços de decisão, né, espaços de poder, simbólico, material, dentro das empresas e das outras organizações também. Então, eu acho que tem aí algumas camadas que a gente precisaria falar. Eu entendo que é fundamental dialogar, primeiro com quem investe nas empresas, né? Então, investidores, donos do dinheiro, que decide se vai para cá ou se vai para lá, né? Quem mobiliza as placas tectônicas da economia. Então, acho que tem hoje então, uma discussão muito produtiva sobre ESG, mas eu acho que ainda não está traduzido o que é a necessidade do Brasil em termos raciais, né? Então, vou aqui manter a conversa nesse sentido. Eu acho que
não falta muito. A gente precisa trabalhar muito nesse sentido para garantir que essa lente, a lente de olhar o mundo pela desigualdade racial, seja colocado nos investidores. Esse é o passo 1. O passo 2, se está ali nos investidores, vai virar parte da execução dos executivos, né? Então, virar meta, trabalhar de forma mais robustas e, pelo amor, gente, um pouco mais de intencionalidade para fazer diferente. Porque o que eu acho que a gente vê de uma forma recorrente no diálogo é: puxa, mas é muito difícil, as pessoas não estão aqui, elas não estão preparadas, eu chamo, mas elas não me respondem. Então, eu acho que um pouco, você está de verdade fazendo todas as movimentações que são necessárias para dialogar com outros públicos, para dialogar com a população negra, para ser atraente para essas pessoas, né, terem desejo de trabalhar contigo, mas as que talvez precisem de um pouco mais de investimento para seguir seu processo de desenvolvimento, você como empresa está disposto a desenvolver, ou só quer talentos prontos, completamente fechadinho e sem disponibilidade para o processo de desenvolvimento? Então, eu acho que tem esse processo de pensar também nas pessoas trabalhando, entender que ter um negro na equipe não vai fazer mover a roda, né? Então, que às vezes você coloca um negro na equipe, você fala, agora que eu tenho um para chamar de meu, tá tudo resolvido. Então, eu acho que isso também é muito injusto, é, de novo, uma outra face do racismo, né? Que faz com que, de repente, uma única pessoa passe a ser exclusivamente tentando ali salvar a pátria. E não é atribuição dessa pessoa quando a gente está falando de um problema sistêmico. Então, eu acho que é olhar para as empresas, para a sua operação, então, essência mesmo, para o seu negócio, como é que o seu business roda, para o seu produto, como é que você dialoga, como é que você comunica. Essa é a parte 2. A parte 3, que é super essencial, não adianta você cuidar aqui dentro do seu muro e não cuidar fora do muro. Então, o investimento social privado, a conversa com os filântropos, a conversa com as áreas de responsabilidade social, é olhar para além dos seus muros. Como é que a gente prepara esse contexto da sociedade para que a gente tenha cada vez mais gente melhor preparada para entrar lá nas vagas, gente melhor preparada para dar conta do contexto de desenvolvimento econômico? Não há um país que siga se desenvolvendo economicamente se o seu tecido social, se a sociedade como um todo, não tiver oportunidades de desenvolvimento. E aqui no Brasil se chama equidade, né? Porque as mesmas, eu estou aqui me corrigindo, porque as mesmas não atendem a todos. Um país desigual exige soluções distintas para os diferentes grupos. Então, quando a gente fala em investimento, por exemplo, em organizações negras, são as organizações que historicamente receberam menos recursos. Se elas historicamente receberam menos recursos, são as organizações que talvez estejam mais fragilizadas. Então, essas organizações, elas precisam de recursos, elas precisam de tempo para aprimorar, precisam de recursos para desenvolvimento institucional. Ele fala assim, ó, te dou doando aqui, tô doando 100, e quero 100 em 100 criancinhas na rua. Aí você fala, mas olha, para fazer isso aqui, eu preciso de mais 30 para resolver a parte administrativa, para comprar fazer o que for necessário. Então, quando a gente olha isso para os negócios, é muito fácil, todo mundo entende que não vai ter uma área de marketing performando super bem com um sujeito sozinho, que precisa de uma estrutura, que precisa de uma consultoria, que precisa de um trabalho de inteligência. É muito nítido quando a gente fala do negócio, mas quando a gente traz isso para o terceiro setor e fala, eu tenho essas mesmas necessidades, as minhas demandas são bem equivalentes, mas vocês não são social? Precisam gastar com o sistema? Precisam gastar com pessoas, mas as suas pessoas precisam receber, assim, tudo isso, né? Então, eu acho que tem um desequilíbrio que ainda existe quando se olha para o terceiro setor, mas eu acho que ele é ainda mais pesado quando se olha para as organizações negras, porque há uma desconfiança, uma necessidade de dupla checagem, de verificação, da gente provar e reprovar que a gente está fazendo direitinho, está auditado, está fazendo isso e aquele outro. Então, para mim, o ponto tem disponibilidade de bolso para investir? Então, vamos investir de uma maneira que seja realmente estruturante para as organizações. Então, só para concluir aqui e fechar, eu acho que tem aqui a conversa com os investidores, tem a conversa com os executivos para pensar o business, e tem a conversa com o campo do investimento social para fora dos muros, olhando aí o que é a demanda do nosso campo. Tá bom? E a Silvia, e mesma pergunta para você, papel das empresas
no combate ao racismo, na promoção de equidade racial, o que você acha que as empresas deveriam estar fazendo e não estão, ou o que podem fazer melhor? Bom, depois da fala da Selma, fica muito difícil de ter mais alguma contribuição. Mas eu, enquanto empresas, né, e ela já colocou isso aqui, eu acho que é importante que essas empresas pensem ações afirmativas, né, formas de contratação de pessoas negras para os seus quadros de funcionários, de colaboradores, enfim. Eu acho que políticas arrojadas, né, de ações afirmativas, programas de trainees, como fez agora recentemente Magazine Luiza, que foi seguida pela Bayer, né, de pensar a inclusão de pessoas negras, né, mas um programa de trainee é para você pensar aí a direção e a parte executiva dessas empresas, né? Eu acho que são propostas muito relevantes, da forma como a Magazine Luiza colocou, arrojadas, não é? Que podem realmente contribuir para a inserção de pessoas negras, mas em postos de comando, né? Em postos de direção, em postos executivos, para além de tudo que a Selma já colocou aqui. E aí eu quero só fazer um pequeno parênteses, né? Eu não quero criar polêmica, mas nós estamos falando aqui de valores investidos, né, para causas raciais por conta das empresas. E depois do que aconteceu no supermercado lá em Porto Alegre, né, a empresa veio comunicar que estava destinando 25 milhões de reais, né, para pensar a promoção da igualdade racial. Então, isso dá uma medida, né, da disparidade do que vocês já trouxeram aqui, por exemplo, como aconteceu lá nos Estados Unidos, vocês citaram aqui cifras de 120 milhões de dólares, enfim, e uma empresa que teve um lucro anual em 2019, né, de 80 bilhões de euros, não é? Num acontecimento como esse, né, do último dia 19 de novembro, acena com esse valor aí, dizendo que vai contribuir com a causa antirracista. Então, é disso que a gente está falando, né? Tem até alguns valores das empresas americanas que doaram após George Floyd. JP Morgan doou 2 bilhões, Bank of America 1 bi, Citigroup 1 bi, Mastercard 500 milhões, Microsoft 200 milhões, Google 176 milhões, Facebook 115 milhões, Sony 101 milhões, Apple 100 milhões e assim vai. O total das doações todas foram mais de 10 bi de dólares, né? Esses valores são em dólares. E como a Selma falou, até muitas dessas empresas, acho que quase todas, têm operações no Brasil. E no Brasil chegou uma brisa, Selma. Teve uma ventania de doações aqui no Brasil, chegou uma brisa. Isso. Então aqui fica o recado. Eu tenho meu lugar de falar aqui, falar com pares executivos dessas empresas. Acho que dá para melhorar o investimento no Brasil para a promoção da equidade racial com valores que sejam expressivos, e aqui 2 excelentes organizações que merecem apoio corporativo, né? Fundo Baobá e Gale 10. Queria fazer mais uma pergunta. Com relação, qual que é a importância de pessoas públicas, influencers, artistas, na causa da equidade racial, né? Como que você enxerga, né, a importância de influências e pessoas públicas? Selma. Bom, tá. Tá, Por bom, favor, Selma, toda vez que você começa esse número e fala 10 bilhões, meu coração treme, assim, como disse a Maria Silvia, eu fico aqui calculando a quantidade de zeros para fazer essa cifra, de verdade, né? E a gente, quando olha o percentual de população negra nos Estados Unidos é 14%, correto?
Aqui a gente está falando de 56% da população, a população que é historicamente, né? É isso, a gente tem mais tempo de sociedade sobre o regime escravocrata, né, lá dos idos de 1500 até 1888, do que uma sociedade supostamente liberta, né, que é bem supostamente porque as condições foram muito desiguais, né, não foram dadas as condições. Então, acho que a gente segue acumulando uma cultura de práticas que são práticas excludentes, né, então, de verdade, isso é super fundamental que a gente dialogue sobre isso. E tem essa coisa da cortesia do brasileiro, né? Determinados temas a gente não quer dialogar. Então, agora, dialogando com a sua pergunta, né, da importância das pessoas públicas, é super fundamental, né? Esse é um tema difícil, é um tema duro, né? Então, as pessoas, às vezes, vão conversar com a gente, já chega assim, tipo, posição de combate. E você fala, não, não tô aqui para isso. Às vezes, a gente tem que estar na posição de combate também. Acontece, né? A gente, em determinados momentos, a gente está no combate, outros a gente está no diálogo, e assim é a vida, a gente precisa ficar lidando com, né, os cenários dados em cada situação. Mas, no geral, a gente quer dialogar, a gente entende que resolver o racismo não é uma atribuição da população negra exclusivamente, é uma atribuição da sociedade brasileira. A gente sofre com isso, a gente não criou essa situação. Então, a gente é vítima desse processo, né? Então, a gente realmente quer contar com todo mundo. E aí, eu acho que quando a gente fala das figuras públicas, acho que tem muito valor, né, numa sociedade onde algumas figuras têm uma voz muito potente, né, um diálogo que pode alcançar aí muitos grupos. A gente ainda, acho que talvez tenha uma camada que fala, não, é verdade, a gente tem racismo, mas não consegue entender, né? Essa é uma conversa que, em muitos espaços, ela é uma conversa muito esvaziada do que significa o racismo, do que é o efeito do racismo no nosso dia a dia, nas nossas práticas, né? No trabalho, em casa. Então, ter formas com diferentes atores e influenciadores dialogando sobre isso é fundamental. Mas mais fundamental ainda é que tenha aulinha, lição de casa, né? Eu acho que quem está no campo, né, da promoção da equidade racial, militando, são pessoas, assim, eu aprendi muito, né? Eu venho do mundo privado, assim. Eu aprendi muito nos meus últimos 6 anos aqui no Baobá. Eu acho que talvez tenha sido o período que eu mais aprendi na vida. Então, tem um grupo de pessoas muito bem preparadas do ponto de vista acadêmico, de muito estudo, de muita dedicação. Então, eu acho que quando a gente vê pessoas que podem contribuir para o campo, há que beber na fonte, sabe? Há que entender quais foram os trabalhos desenvolvidos, qual que é o diálogo, qual é a luta, né? Não é assim, eu acordei, eu vi 3 vídeos na mídia social e agora já sei de tudo sobre isso, vou sair aí contando. Então, eu acho que é um pouco... que é inclusive respeitar o trabalho que foi feito pelo campo, né? Então, vamos beber na fonte, vamos aprender um pouquinho. Eu vim falando, eu estou no processo de lição de casa constante. Eu não paro de descobrir que eu tenho um negócio novo para aprender. E eu estou aqui, né, 24 horas nessa lida. Mas é super importante, mas ter essa troca mesmo, assim, né? Do entender qual é o lugar que pode ser dada a melhor contribuição dessa figura pública. Eu vejo por aí. Eu acredito que, para além do que a Selma já falou, né, amplificar essa pauta, né, dar maior, porque esses grandes influenciadores, essas pessoas públicas, não é, elas têm esse instrumental, não é, que nós não temos em alguma medida, né, porque, ok, o portal do Guelé 10, né, tem muita visibilidade, cerca de 1 milhão de pessoas que acessam esse espaço mensalmente, né? Mas eu posso dizer, conversando com uma bolha, não é? Com pessoas que vão buscar o portal do Guelé 10 é porque já tem algum tipo de, vamos dizer, ligação com a causa, né? Mas quando a gente vê figuras públicas, né? Figuras que estão aí nas grandes mídias e que vão tratar desta temática, elas têm condições de alcançar
um público que talvez o portal do Gueledés ou as mídias negras que nós temos não tenham condições de alcançar, não é? Então, eles vão ajudar a amplificar esse debate sobre a questão racial, que é o assunto que nós estamos tratando aqui. E, além disso, né, causar algum, ou pelo menos tentar causar algum constrangimento nessas pessoas. Né? Furar esse silenciamento sobre o racismo, sobre o sexismo, que, assim, por mais que nós, né, da sociedade civil, Gueledés e outras organizações desses campos, tentemos dar visibilidade a esse debate, essas pessoas públicas têm muito mais instrumental para fazer isso. Eu acho que a gente está lidando aqui com uma questão, né, sistêmica, e a gente precisa de todos os setores da sociedade envolvida, o setor corporativo, a gente precisa de pessoas físicas, cada um de nós. Enfim, agora o Rodrigo apareceu, que significa que o nosso tempo está acabando, mas voltando aqui ao que a Sueli me falou, de falar com os meus pais, eu quero fazer um convite a todas as pessoas que estiverem assistindo. Todos nós podemos, devemos apoiar a luta antirracista. Enfim, há muitas formas de apoiar, formas de doação monetária, voluntariado, se você é um influencer com a sua imagem. Acho que nós temos um processo, acho que a gente precisa ouvir, né, como a Selma falou, a gente precisa ouvir, se informar, mas principalmente também acho que a gente precisa agir. Rodrigo, com você a palavra. Muito obrigado mais uma vez por esse espaço. Gente, primeiro queria agradecer imensamente aí a presença de vocês. O painel foi muito rico, acho que foi uma aula muito importante sobre a maneira como a gente tem, como sociedade, como indivíduo, né, se engajar nessa causa, nessa luta antirracismo, buscar uma sociedade muito mais equilibrada, né? Então, eu agradeço muito pelas palavras de vocês. Eu até puxo um gancho aqui, eu queria fazer uma perguntinha para cada uma de vocês, muito objetiva. Primeiro que vocês, né, especialmente Selma e Maria Silva, indicassem para a gente, para quem está assistindo, de que formas a gente pode atender esse chamado da Paty, né? De que formas, né, a gente pode doar para a luta antirracista. Então, tudo que vocês puderem aí, de forma prática, indicar para quem está assistindo, para que a gente possa cada vez mais se envolver com isso. E queria aproveitar o gancho também para perguntar uma perguntinha que a gente está fazendo para todo mundo aqui que participa do seminário: qual foi a última doação que você fez? Então, gostaria que vocês respondessem para a gente poder encerrar com chave de ouro aqui a nossa mesa. Se quiser começar pela Selma e depois pela Maria Silva, que é a ordem que a Paty estava mais ou menos fazendo aqui, e depois a Paty conclui. Tá bom. Bom, então eu acho o seguinte, a gente hoje, sendo um fundo, né, de justiça social, a gente arrecada recursos e distribui para o campo através de editais. Então eu sugeriria que conheçam o Baobá, né, é baobá.org.br, a gente dialoga institucionalmente, mas também com indivíduos. Ainda é uma estratégia que a gente precisa aprimorar, mas há uma possibilidade, então nos conheçam, nos sigam, doem pra gente. Sobre a minha última doação, eu sou doadora recorrente de algumas causas, direitos humanos e de meio ambiente, e aconteceu essa semana uma necessidade de doação que é muito comum e tristemente comum, assim, no nosso grupo, que são as vaquinhas, mas por necessidades, às vezes, doloridas, assim. Eu contribuí para uma vaquinha de uma pessoa que faleceu nos Estados Unidos e a família que não conseguia trazer o corpo para sepultamento. Então, é um recurso para uma família de baixa renda altíssimo, alguém que foi tentar o sonho americano, e então estava rolando uma vaquinha nesse sentido, e eu acho que isso fala muito, né, do lugar onde a maior parte da população negra ainda ocupa na nossa sociedade, que para constituir um sepultamento digno, precisa buscar uma vaquinha. Enfim, essa foi minha última doação, mas eu sigo aí com as minhas doações recorrentes. Muito bom, obrigado pelo relato. Bom, Maria Silva. No mesmo sentido, é conhecer o portal do Gueledés, não é?
e aí a gente tem lá os nossos contatos, guele10@guele10.org.br, e que a gente pode conversar sobre doações, não é? E sobre a minha última doação, eu tenho feito algumas doações, principalmente nesse momento de pandemia, né? Para ajudar na arrecadação de produtos alimentícios, de produtos de higiene, né? Principalmente álcool gel, essas coisas que as pessoas aí estão com tanta dificuldade nesse momento de pandemia de comprar mesmo, né? Por conta de toda a questão da falta de trabalho, enfim. E a exemplo da Selma, eu também tenho tido tenho feito essas doações para vaquinhas, principalmente para as pessoas, geralmente meninas, né? Mulheres que estão aí tentando entrar no mestrado, tentando entrar na faculdade e que estão com dificuldade, muitas vezes, né, de conseguir recursos para essas atividades, para sua manutenção, enfim. Então, é um pouco isso. Muito obrigado. Bom, Paty, vamos lá para a gente fechar o nosso painel? A minha última doação no dia de doar foi para o CEPS, na Paraíba, mas eu quero falar sobre as minhas duas próximas doações para vocês duas. No site do Baobá eu sei que tem um botão de doação. Maria Silva, como é que faz para doar para o Guele 10? Vocês têm que escrever para o guele10@guele10.org.br, que nós teremos aí pessoas para responder as formas de como é possível fazer as doações para a organização. Tá ótimo. Maravilha. Bom, então, agradecer mais uma vez pela presença de vocês. Foi muito bacana. Vocês engrandeceram o nosso evento. Abrimos com chave de ouro aqui o nosso terceiro dia de seminário. Queria também anunciar o vencedor do kit. Muita gente comentando, muita gente interagindo durante a transmissão. O vencedor foi o Daniel Tubenschlag, se eu falei direito. Esse é o sobrenome dele. Daniel, por favor, manda um e-mail para instituto@editoramol.com.br com o nome dessa mesa, no título, seu nome completo e endereço, que a gente vai te mandar o kit da MOL. E, de novo, meninas, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, tá bom? Beijão para vocês. Muito obrigada, Rodrigo. Tchau, gente. Valeu, Abraços. valeu. Tchau, tchau.